Mas se a gente pensar que a gravidade é uma lei de atração, é uma força, portanto, né? Essa força pode ser direcionada. Os próprios espíritos, talvez te ajude você ler um pouquinho sobre, deixa eu lembrar o nome dele aqui, Mirabelli, que é um médium brasileiro. Ele conseguia, por exemplo, ir contra a gravidade, né? Se a gente olhar dessa forma. Ele conseguia levitar até por 2 metros de altura o próprio corpo. Então ele, encarnado, ele conseguia numa reunião se elevar. Ou seja, ele anulava por algum período uma lei de atração. Qual era a força que o fazia anular? Ele tinha uma força maior que trabalhava no universo? Ou ele, através do controle molecular da consciência dele, mudava a massa do próprio corpo e ficava mais leve. Ou ficava mais leve. O isopor, por exemplo, é mais leve do que a água. Você pega um pedacinho de chumbo, é pesado que só, né, cara? E tanto, isso é interessante que você falou, porque tem um livro, eu não lembro se o nome é esse, Mediunidade, Assuntos que os Médiuns Devem Saber. É um livro que eu li já tem muitos anos. E ele falava, por exemplo, de determinada situação, Júnior, uma reunião mediúnica que aparecia um obsessor. Sim. E ele conseguia mentalmente entrar na mente do médium, determinado médium que estava na reunião, e ele fazia com que aquele médium ficasse tão pesado que ninguém conseguiria levantá-lo do chão. E juntava 3, 4 pessoas para tentar levantar o médium, tirar o médium daquele lugar, o médium estático, se sentia congelado fisicamente, e era tão pesado a densidade do seu corpo que os outros do lado não conseguiam levantá-lo. Exatamente. Ou seja, o que ele fez, igual você falou? Será que ele mudou a valência, a potência da massa? Né? Cara, você quer um cara que conhecia isso muito? Jesus. Opa! Certeza. O cara, né? O cara, o mestre da física. Não é? Veio aqui, curou, multiplicou, deixou a questão do amor. E a gente fala, nossa, a gente às vezes leva isso para a questão religiosa, e não é. Era uma sabedoria e uma humildade, um amor de um tamanho que trazia, na minha opinião, gente, todo esse conhecimento aqui que a gente está debatendo, que a gente está, de uma certa maneira, aqui viajando aqui e tentando compor alguma maneira de compreender direitinho essas coisas.